Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre atualidades, saiu na imprensa. Desenvolvimento de hidrovias fica aquém do esperado. Renata Stuane, né? Todo estudante de geografia aprende que hidrovia é o meio de transporte mais barato em um país de grandes dimensões como o Brasil. Todo estudante também sabe que o Brasil despreza suas hidrovias. Essa aqui é de 2005, mas até hoje continua desprezando, em 2019. Né? Apesar de ter o maior potencial hidroviário do mundo. Segundo dados de 2000 do governo federal, a navegação de interior respondia a 2% do transporte de carga do país, enquanto as rodovias respondiam a 63%. Despreza os dois principais, que são as hidrovias e as ferrovias, dois mais eficazes, mais baratos meios de transporte do que essa malha rodoviária que é caríssima, dispendiosa, que traz um prejuízo muito grande em todos os aspectos para a nação, né? Rodovias superlotadas, acidentes, né? Motoristas rebitados. Desde então não saíram novas estatísticas, mas o diretor do Departamento de Infraestrutura do Ministério de Transportes, Luiz Eduardo Garcia, acredita que esses números não devem ter sido alterados. Houve avanços menos do que o esperado. No total, o sistema hidroviário brasileiro tem 43 mil quilômetros. De acordo com o Garcia, o país aproveita comercialmente 8 mil quilômetros, 27 mil quilômetros de vias navegáveis em condição natural. Melhorias previstas permitiram aumentar o número para 10 mil quilômetros. Segundo dados do governo, em 2000 o país transportou 22 milhões de toneladas por hidrovia, ou 31 bilhões de toneladas por quilômetro, 5,5% mais do que em 98. E calcula que o país transporte hoje 25 milhões de toneladas de carga por rios, 13% a mais do que em 98. Apesar do avanço, o número ficou abaixo da meta do plano plurianual de 96 e 99, que previa chegar a 31 milhões de toneladas no fim de 99. O objetivo do governo era chegar a 2005 transportando 70 bilhões de toneladas por quilômetro por via hidroviária, um marco absolutamente inalcançável dadas as condições atuais. De acordo com o governo, investimentos de 2,2 bilhões em obras nas hidrovias, em reclusas e outros melhoramentos, resultariam numa economia de frete de 488 milhões por ano. Isso é um investimento que se paga em 5 anos. O transporte hidroviário é competitivo em distâncias acima de 1,4 mil quilômetros. Segundo Garcia, o sistema é essencial para baixar os custos do escoamento da safra agrícola. Isso saiu no estado de São Paulo em 2004, né? Mas o problema ainda é atual. Resumo, matriz de transportes é o conjunto de meios de locomoção, tanto de cargas quanto de pessoas. Uma boa matriz de transporte pode baratear o transporte das mercadorias, fazendo-a chegar mais rápido e mais barato ao mercado interno e externo. Por causa de suas dimensões, o Brasil precisa deslocar grandes volumes a longas distâncias. A composição da matriz hoje, segundo dados do Ministério do Transporte, o meio rodoviário ainda é o responsável. Né? Isso aqui é da época lá, mas ainda hoje é o principal responsável aqui na época, 60,5% de tudo que é transportado no Brasil, segundo o ferroviário, 20%, o aquaviário, 13%, o dutoviário, 4,5% e o aéreo, 0,3%. A importância econômica. Para que os produtos brasileiros sejam competitivos no mercado mundial, é fundamental que o sistema de transporte funcione bem, seja barato, rápido, seguro. Rapidez e segurança reduzem o custo dos produtos. Cargas paradas em caminhões esperando embarque em portos ou estocadas por falta de meios de transporte representam um desperdício de recursos. Então, a divisão ideal. Uma matriz equilibrada de transporte rodoviário mais caro fica restrito às distâncias mais curtas e que exigem mais rapidez. O hidroviário, mais barato dos três, deve ser escolhido para grandes deslocamentos em que a pressa não é tão importante. O ferroviário fica entre os dois, tem preços e velocidade intermediários e é ideal para médias distâncias. Os problemas. O sistema hidroviário brasileiro tem 43 mil quilômetros, dos quais 27 mil são navegáveis em condições naturais. O Brasil, porém, só aproveita 8 mil deles. O grande problema da malha ferroviária é o estado precário. O ministro dos Transportes calcula que existem mais de 10 mil pontos críticos em todo o país, dos quais 650 exigem solução urgente. A privatização aí, né, talvez ajudasse, era o que estava fazendo, né? E os governos PT investiram bem na malha ferroviária, com a Norte-Sul e a Leste-Oeste, né? Que agora o Bolsonaro está começando a entregar. Então, das estradas federais, 46,4% estão em mau estado, 35,4% em estado irregular e apenas 18,2% em bom estado. Outra dificuldade é que a frota de caminhões brasileiros tem idade média de 18 anos, quando o ideal seria 5, para ser mais rápido e mais barato. Né? Então, está relacionado a essa questão do petróleo, balança comercial brasileira, agricultura no Brasil, indústria brasileira,
Então, juros na montanha-russa, variação da taxa referencial de juros, né? Agora está caindo, nós estamos no menor patamar histórico, né? Chegou a 18% de juros em setembro de 2002, 26,5% de fevereiro a maio de 2003, 16% em abril a maio de 2004. Então, nos últimos 2 anos, os brasileiros se acostumaram a acompanhar a variação da taxa de juros básica, também chamada taxa Selic, definida todo mês pelo Comitê de Política Monetária, que é o chamado Copom, né? As altas taxas de juros têm sido usadas para explicar a estabilidade econômica, mas também foram responsabilizadas pelo baixo crescimento da economia brasileira. Elas chegaram a contrapor o vice-presidente da República, José Alencar, à equipe econômica. O empresário Alencar critica sistematicamente a manutenção dos juros em patamares elevados, alegando que eles inviabilizam novos investimentos das empresas e reduzem a capacidade de consumo da população. A taxa de juros é um instrumento usado no combate à inflação, pois representa o preço do dinheiro, isto é, os juros são o que os bancos cobram para fazer o empréstimo. Para atrair para seus cofres o dinheiro que depois emprestam aos clientes, as instituições financeiras pagam juros aos investidores que lhes confiam seus recursos. Obviamente, os bancos pagam juros menores a quem aplica e cobram a mais de quem lhes empresta. Essa diferença é chamada de spread. Se os juros cobrados no país estiverem elevados, isso atrai investidores, o que ajuda a ampliar o volume de dinheiro em circulação. O governo também paga juros, pois faz leilões ou vende no mercado títulos para captar os recursos de que precisa. Nesses títulos, o governo brasileiro garante um pagamento futuro com um acréscimo ao investidor. Então, as altas taxas de recessão. É por isso que, quando os juros estão altos, pode ser preferível para o dono de uma empresa manter seu dinheiro rendendo no banco ou investir num negócio de risco, como ampliação de suas atividades. Na mesma situação, o cidadão comum deixa de comprar os produtos que deseja, como um carro, um eletrodoméstico, porque as prestações ficam muito caras. Por isso, os juros altos restringem os investimentos na produção e o consumo, e, sem ele, os preços não sobem e a inflação é contida. Outra consequência dos juros altos é a captação de recursos externos atraídos pela boa remuneração. Quando há mais dólares no mercado, a desvalorização do real é menor, pois, com mais oferta de dólares, sua cotação cai. Quando o dólar custa menos em reais, o custo dos insumos importados para a produção é menor e há menos repasse de custos para os preços finais, como é o caso do pãozinho, a farinha importada, o que também segura a inflação. Por causa da fragilidade da economia brasileira, as taxas de juros nacionais são elevadas há décadas, né? Tem caído agora o seu menor patamar histórico. Resultado do endividamento do Estado, que chegou a níveis recordes com a Dilma Rousseff, né, na segunda parte da gestão do PT. No governo Lula, eles conseguiram controlar bem a dívida pública, mas estouraram a parte do PAC, dos investimentos, de colocando o Estado como motor da economia, chamado do Manteiga, com a Dilma especialmente. Né? Então, por causa da fragilidade da economia brasileira, as taxas de juros nacionais são elevadas há décadas, resultado do endividamento do Estado e sua necessidade de atrair dólares para administrar sua dívida. No entanto, a elevação das taxas para combater a inflação, como ocorre agora, acaba paralisando a economia, o que provoca recessão e aumento do desemprego. Uma política pragmática, né, para manter a chamada credibilidade externa, que significa convencer os investidores internacionais de que aplicar dinheiro no Brasil é bom negócio, o governo de Lula optou por manter uma política econômica pragmática e de direita. Essa filosofia está baseada nos acordos do Fundo Monetário Internacional, do FMI. Esses acordos colocam à disposição do país recursos em situações de crise, mas exigem garantias de que o governo brasileiro honrará os compromissos de pagamento da dívida externa. Essas garantias incluem a manutenção da inflação baixa e a certeza de superávit primário promovidas pelo governo. Então, o que foi preso lá, o Antônio Palocci, ele chegou a conquistar superávites recordes enquanto ele era o ministro da Fazenda, o ministro da Economia na época. Né? Com pouca inflação, a moeda brasileira fica mais forte e aumenta a capacidade do país de saldar seus compromissos. A superávit primário quando as receitas do governo superam seus gastos. Como o país só obterá recursos para pagar os compromissos da dívida externa se arrecadar mais do que gastar, o FMI exige o superávit. O superávit que não estava tendo nem com a Dilma, né? Aí, pelo contrário, estava tendo um saldo extremamente negativo, o governo se endividando substancialmente. Isso levou à crise que desencadeou a partir de 2015, né, e que vem se alastrando até hoje, 2019. Aí, 4 anos de crise econômica. Esse ano, aparentemente, nós vamos crescer 1%, mais ou menos, quase 2%. Né? Para 2004, o fundo e o governo estabeleceu um superávit primário de 4,25%. Para obter esse resultado, a União ampliou a arrecadação e diminuiu os gastos. O crescimento das receitas pode ser conseguido com o aumento da carga tributária e aperfeiçoamento na cobrança. A queda nos gastos ocorre com a redução dos investimentos do Estado. Esse tem sido um grave problema dos governos brasileiros que, para garantir o pagamento da dívida externa, têm de cortar recursos das áreas social e de infraestrutura,
como saúde, educação, moradia e transporte, é o que está fazendo agora o Paulo Guedes, né, com o Bolsonaro. O que dificulta a melhoria das condições de vida da população mais carente, né, mais necessitada. O não pagamento e a questão da infraestrutura também acaba atrapalhando o próprio país, né, no seu desenvolvimento econômico, porque a infraestrutura é fundamental para que haja um desenvolvimento econômico pujante, né. Então, o não pagamento da dívida pode afastar os investidores internacionais e a crise se agravar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies. Até a próxima.